Graça e paz, queridos. Tá bom aí? Tá dando para ouvir? Graça e paz, querido. O microfone estava baixo. Pastor Moisés, chega aqui. Pastor Moisés é meu amigo, meu pastor, meu colega, gente boa. Conheço ele desde que eu tinha cabelo. Eu era magro. E você era magro, é verdade. As coisas mudaram. Você engordou e eu caí o cabelo. Pastor Moisés, pastor da Igreja Batista Renovada, pessoa bem conhecida da nossa igreja, muito querida. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por ter nos aceito o nosso convite, tá? Vamos orar. Pai, aqui está o teu filho. Usa-o como instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Que através dele o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Prepara os nossos corações para receber o teu recado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Se eu fizer isso aqui que o pastor Joel fez de bater no microfone, o pessoal do som lá na igreja me pega depois na saída. Nós tivemos lá um festival no começo da igreja e colocamos assim um nome ousado, Festival de Música e de Rock. Aí o pessoal perguntava, vai ter o Pink Floyd? Aí eu falei, vem que o negócio aí é bom. Aí, meus irmãos, se fizemos lá um festival de música, e nós levamos umas bandas assim meio diferentes, tudo cristãos, menino novo, uns adolescentes. Aí o teto lá no nosso primeiro endereço era mais baixo do que esse aqui. E o rapaz se empolgou e foi o primeiro microfone sem fio que eu comprei. E na hora da performance dele, ele pegou e jogou o microfone para cima. Acabou a programação com o microfone sem fio. Então você bateu aqui agora, eu dei risada e lembrei. Meus irmãos, trago aqui o abraço da minha igreja, da minha família. Os meus filhos trabalham fora e hoje eu os recebi lá. Eu falei com o pastor Joel, vim para cá pensando lá. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma maneira de fazer conosco. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós existimos para o louvor da sua glória. E o maior privilégio que um cristão, um crente tem, é de poder ter o título de servo do Deus vivo. Então nós servimos ao Deus vivo e não importa qual é a nossa parte no serviço. Você já parou para pensar que se Deus chamar um anjo lá na glória e disser assim, olha, você vai descer na terra e a sua função vai ser limpar todas as ruas da terra. Esses dias eu estava pensando nisso. E eu fiquei pensando que ele não iria discutir e as ruas iam virar uma coisa modelo. Sabe por quê? Quando Jesus disse na sua oração, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, o Senhor estava ensinando um monte de coisa para a gente. E o desejo no coração do crente deve ser o desejo de fato de agradar a Deus com a sua vida, com o seu serviço, porque tudo que nós temos vem dele e nada que possuímos é nosso. Nós apenas somos mordomos. Os dons que o Senhor nos confiou, não nos confiou só para dizer eu tenho esse ou aquele dom. Ele nos confiou esses dons para servi-lo. E esses dias eu estava conversando com o irmão lá na igreja, ele estava dizendo assim, pastor, meu sonho é trabalhar na igreja integralmente, porque trabalhar no mundo secular, aí eu precisei conversar com ele, dizendo que o nosso trabalho a Deus não se limita aqui no nosso ambiente eclesiástico, não importa qual é o seu chamado, a sua profissão, a sua vocação, onde você estiver, você é um representante do reino dos céus aqui na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. E nós vamos adorar a Deus com uma canção. Eu pedi que está ligado aqui o violão. É só. Vamos pegar o violão, nós vamos cantar sentadinho mesmo. Deixa eu arrumar aqui.
Eu acho que vai ficar. Vamos ver. Vamos ver se essa alça é para barrigudo. Deu. Deixa eu ver aqui a paleta que o irmão me emprestou. Mas sem paleta. A Bíblia diz que é da boca deles é que sai o verdadeiro louvor. Então não se incomodem. Em adoração, vamos cantar juntos? Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Mais uma vez em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Texto muito conhecido da palavra do nosso grande Deus para nós. 1 Reis 18, 30. Comumente, eu acho que aqui também, no mês de maio, a nossa atenção, as nossas intenções, atenção, orações
jejuns são voltados para a vida familiar. E a gente tem com tristeza visto que o diabo não está brincando de ser diabo. O ministério do diabo está arrebentando, está bombando, matar, roubar e destruir. E ele não começa isso dentro da igreja, ele começa dentro de casa. Você pode ter certeza que na hora em que você assentar no seu coração o desejo de ser fiel ao Senhor, de melhorar a sua vida espiritual, você vai começar a ter luta. E você vai ter luta dentro de casa. A obra do diabo começa dentro de casa. Então eu louvo a Deus porque Deus tem despertado a igreja dele nesse mês de maio, onde tantas entidades recebem oferendas e consagrações. Às vezes as pessoas fazem isso sem nenhuma intenção, fazem por tradição religiosa, mas não conhecem o que está por detrás. As pessoas fazem isso achando que estão fazendo bem, mas não sabem que estão abrindo o portal para Satanás trabalhar. Então essa é de fato uma hora em que a igreja deve orar, jejuar e ter toda a intenção, a atenção voltada para a família. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor ela é constituída de famílias. Se a sua família for uma família sadia, emocionalmente e espiritualmente, você como parte do corpo do Senhor, você vai estar colaborando com mais força para que a igreja continue a sua missão que do Senhor recebera. Mas famílias destruídas trará dentro da igreja problemas que darão muita dor para os líderes e também para as próprias famílias. E eu quero hoje, nesta noite, falar sobre 3 altares que nós não podemos esquecer. Então, 18 de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Eu recebi um grupo de irmãs agora no começo do ano, de denominações variadas. Elas fizeram um coral, são corretoras e disseram: pastor, podemos fazer um culto na igreja? Porque na nossa igreja nós temos uns 3 corretores de imóveis. Eu falei: pode fazer sim, lógico. Então fizemos o culto. Aí eu disse: por que vocês não ensaiam lá em cima? Estava falando de ensaiar aqui no palco. Aí uma delas disse assim: não, sabe o que é, pastor? Porque nós não gostamos de subir no altar. O altar é um lugar consagrado, e a gente não deve subir, não. Aí eu calei por causa da consciência delas, não falei nada, mas hoje eu vou falar com os irmãos aqui. O altar do Antigo Testamento era um lugar que era construído para fazer um holocausto, um sacrifício sobre ele. E a palavra de Deus está recheada de referências dos homens que ergueram seus cultos a Deus e a sua adoração sobre altares. Você não vê nenhuma referência à palavra altar no culto de Caim e Abel, mas da sua maneira, sem serem orientados a erguerem um altar, eles prestaram o seu culto a Deus da sua maneira. Nós sabemos que Abel foi coerente no seu culto, ele foi também obediente à orientação que ele recebera do Senhor através do seu pai, mas Caim foi relutante. O Senhor recebe a oferta de Abel e recusa a oferta de Caim. Depois vem o dilúvio sobre a terra, e a palavra de Deus diz que depois que as águas desceram e Noé pisou a pés enxutos,
a primeira coisa que Noé faz é erguer um altar ao Senhor e prestar ao Senhor um culto que lhe era devido. Você vê a mesma coisa acontecendo com Abraão. Abraão leva Isaque, depois que Deus faz aquele pedido inusitado. E Abraão vai com os seus servos e com o seu moço Isaque, e quando chega perto do Monte Moriá, ele deixa os seus servos ali e diz assim: eu e o moço, referindo-se ao filho, iremos ali para adorar e retornaremos. Se você lê em Gênesis, ele acreditava possivelmente que mesmo mediante algo tão esquisito que for o pedido da parte do Senhor, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. E a Bíblia diz que então ele fez o altar, sobre o altar ele colocou a lenha, e quando ele foi imolar o seu próprio filho, o que aconteceu? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava sendo manifesto ali. A Bíblia diz que um anjo do Senhor disse: não faças isso, Abraão. O Senhor viu o seu coração e eis aí o Cordeiro. E ambos desceram alegres, e a história da adoração se repete em toda a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. A igreja hoje começa os seus cultos fazendo uma coisa: adorando. Nós adoramos. Olha, veja quanto tempo nós investimos aqui na nossa adoração. O que é adoração? A adoração é a expressão que sai da nossa alma como resultado de um coração grato a Deus, que reconhece que Deus é digno de receber. A gente não pode fazer nada para Deus a não ser aquilo que Ele nos pediu. Filho meu, dá-me o teu coração. E você vê que foi Salomão que escreveu essa fala: filho meu, dá-me o teu coração. Mas lá nos Salmos, Davi já havia falado: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A gente não tem nada, nosso dinheiro não vale nada. A única coisa que nós podemos fazer é dar ao Senhor ao nosso coração. Então eu quero começar dizendo hoje, uma vez que nós estamos no mês da família, eu quero falar sobre altar. Altar é lugar de conserto, altar é lugar de renúncia, altar é lugar de prova, altares. E na nossa vida nós passaremos por alguns tipos de altares, e Deus vai permitir em que nós sejamos provados, e depois de aprovados, Ele será adorado pelo seu povo. Agora, no mês de maio, você precisa ter uma consciência de que o altar da sua existência precisa ser revisto. Nós viemos hoje a este lugar de adoração, lugar de oração, um lugar onde as nossas orações são respondidas, para prestar a Deus um culto. Fazemos isso, não é porque Ele nos orientou isso, fazemos isso como um resultado da nossa gratidão. Por que você, não sei se você já tinha pensado, que quando você vê João narrando em Apocalipse, e também Isaías narrando, quando tem a visão dos seres celestiais, eles não declaram poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. O que eles declaram? Santo, santo, santo é o Senhor. Você já parou para pensar que o Deus a quem adoramos, servimos, reverenciamos, é um Deus santo? E que os próprios seres angelicais se preocupam em falar dessa santidade? Se preocupam com que nós, o povo de Deus, tenhamos a consciência que eles também têm, que o trono do Senhor é um trono de santidade, que a vida do crente precisa ser uma vida de santidade. E onde começa a nossa santificação? Começa no altar. Abraão me dá Isaque. Qual é o Isaque que nós temos que colocar sobre o altar hoje?
O meu Isaac é diferente do seu Isaac. O Isaac na nossa vida representa aquilo que nós damos muito valor, aquilo que não dá para ficar sem. O Isaac na nossa vida geralmente é algo que veio do céu para nós. Foi uma resposta à nossa oração. Foi a realização de um sonho nosso que Deus realizou. Mas algumas vezes na nossa vida, Deus vai dizer assim: me dá o Isaac. Coloca o Isaac aqui. A história que nós abrimos aqui, que é a história do profeta Elias, que depois que ele sai do anonimato, porque Jezabel e Acabe estavam ensandecidos, loucos para vê-lo morto. A Bíblia diz que Jezabel, uma mulher possessa, terrivelmente endemoniada, era quem controlava o reino. Acabe era só um fantoche. Elias pega e dá uma palavra, e segundo a palavra do profeta Elias, a seca veio. E quando vem a seca, vem junto a fome, a necessidade. E na hora em que as coisas estavam terrivelmente complicadas, a palavra de Deus diz que então aparece Elias. Deus manda Elias aparecer no cenário. Lê em casa depois esse capítulo que nos serve de base. E quando Elias aparece no cenário, ele faz um desafio a Acabe. Acabe topa o desafio porque temia Elias. Os 450 profetas de Baal estavam ali, você conhece bem a história. Eles clamaram durante meio dia, se retalharam com punhais, lancetas, e não houve nenhuma manifestação do céu. Agora, quando chega a hora do profeta Elias, que também é uma representação da igreja do Senhor, ele faz uma coisa que nós devemos nos preocupar, se nós quisermos que orações dos céus sejam atendidas e respondidas. Versículo 30 diz, então, olha lá comigo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Existem altares na nossa vida que a gente precisa restaurar. Um caso muito curioso que se encontra no livro de Gênesis, eu vou ler aqui rapidamente para você, a história de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega a história de Jacó, Jacó era um homem abençoado, já havia aprendido através de derrotas e sucesso, porque a vida do cristão é assim. Um dia as coisas estão a nosso favor, outros dias as coisas estão contra nós, e nós andamos uma vida de montes e vales. Quando nós estamos no monte, tem vento fresco, mas quando estamos no período do vale, às vezes não tem nem aquela brisazinha para nos trazer um frescor e para aliviar a barra para nós. E a Bíblia diz que Diná, a filha de Jacó, ela fora deflorada, perdeu a virgindade num estupro por um moço chamado Siquém. Quando os dois irmãos dela souberam, eles ficaram indignados. Eu acho que todo irmão ficaria indignado em saber que a sua irmã fora estuprada. E quando Siquém viu aquela bobagem que ele fez, ele tentou fazer uma aliança com Jacó e com a sua casa. Mas diz a palavra do Senhor que Simeão e Levi, os filhos de Jacó, eles se enganaram. Filhos de Jacó repetiram o erro do pai lá atrás. Eles disseram: tudo bem, você quer casar com a nossa irmã? Tranquilo, mas nós vamos fazer um pedido. Se vocês não atenderem esse pedido, nós vamos sair daqui e vida que segue. Aí qual é o pedido? Se vocês querem de fato serem um conosco, vocês, todo homem tem que fazer a circuncisão. Eles acharam aquela
pedido esquisito e fizeram a circuncisão. E diz esse texto que no pior dia, no terceiro dia, que um dos homens estavam mais sofridos por terem o seu prepúcio tirado, os 2 filhos de Jacó foram lá e mataram todos os homens da aldeia. Quando Jacó soube da história, ele ficou doido. Jacó disse: vocês vão trazer desgraça à nossa casa. Vamos fugir daqui. Mas antes da fuga, Jacó fez uma coisa. Eu quero ler com você o que Jacó fez. Gênesis 35, 17. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o que está escrito aí? Um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e como resultado disso, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, o altar, ele existe na vida do homem de Deus, na mulher de Deus. Mas eu quero dizer outra coisa para você. O altar também fala sobre o fogo. No Antigo Testamento, o Senhor havia dado uma ordem em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A vida do cristão é uma vida de altar e tenda. Altar fala da nossa própria vida. Tenda fala sobre a nossa mobilidade. Nós não temos nesse mundo um lugar fixo porque nós não somos daqui. É altar e tenda. Abraão não tinha um endereço fixo. Ele era um peregrino sobre a face da terra. Mas onde ele parava, ele levantava o altar. Todos aqui conhecem da história de Jó. Acredito que a maior parte dos irmãos, todos aqui conhecem. Você sabe que ao final das festas que os filhos de Jó faziam para celebrar aniversário ou outros motivos, quando eles terminavam a festa, a Bíblia diz que Jó, então, se retirava da sua casa e erguia um altar ao Deus eterno, todo-poderoso, para pedir que: Senhor, se por um acaso os meus filhos te ofenderam, perdoa, Senhor, os pecados dele. E ele fazia ali um altar ao Senhor, um holocausto ao Senhor. A vida do cristão é uma vida de altar e tenda. É no altar que nós fazemos o sacrifício. Eu quero falar rapidamente, uma vez que o altar tem fogo, e tem que ter fogo, para que o sacrifício que ali é oferecido seja queimado e chegue às narinas do Senhor, conforme a orientação em Levítico, como cheiro suave. Nós temos que ver 3 altares que precisam estar restaurados. Por que Deus respondeu com fogo do céu, um fogo imediato à oração de Elias? Porque Elias teve o cuidado de restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro altar que nós precisamos ter o cuidado em estar restaurado é o altar pessoal. É a sua própria vida. Como está a sua vida com Deus? Eu falei agora há pouco que o altar não é um palco, não é uma plataforma onde nós andamos para lá, estamos debaixo de uma iluminação, num ambiente climatizado maravilhoso, e nessa pandemia que nós todos experimentamos aí,
eu vi alguns irmãos que entraram em parafuso. Qual parafuso? Eu preciso ir à igreja, no templo, para colocar a minha vida lá no altar. Isso aqui é um lugar de reunião. É um lugar que os irmãos consagraram ao Senhor. Mas o altar é a sua vida. O altar do Senhor é a sua vida. Álvaro Tito tem uma música chamada Põe a Tua Vida no Altar. Uma letra linda que fala sobre a nossa necessidade diária de santificação diária. Como é que está o seu altar pessoal? O altar é lugar de renúncia. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim precisa fazer 3 coisas. Vamos falar juntos? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Altar pessoal, lugar de renúncia. O altar pessoal é o lugar de morte. O apóstolo Paulo diz assim: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra ocasião, o Senhor Jesus diz assim: porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai produzir muito fruto. Então a vida de altar é uma vida de disposição em morrer. O nosso chamado, quando Jesus disse a você, segue-me, é um chamado para a morte. Ele deu exemplo quando fez a oração: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Nosso primeiro altar é o altar pessoal. A palavra de Deus nos fala, alguns textos eu quero ler para você. Romanos 12, 1, 2, você sabe de qual alguns aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E depois ele diz: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas pela renovação do nosso, para que a gente possa experimentar o quê? Mas se não houver a vida no altar, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Não vai conhecer. Então hoje, nesse culto ao Senhor Deus, o Senhor está nos dizendo que o nosso altar pessoal, se tem coisa que ele precisa ser restaurado, nós precisamos fazer isso hoje. A rendição tem que ser incondicional e precisa ser hoje. Salmo 37, versos 5 e 6, você sabe de qual? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquele que entrega de todo o coração. E aquele que entrega, solta a ponta da corda. Você diz: eu confio no Senhor. Ele vai conduzir o barco da minha vida com sucesso. Mas às vezes a gente quer ficar dando uma forcinha para o Senhor, ou às vezes até segurando alguma coisa na mão com medo de Deus errar na escolha. Altar pessoal. Você lembra da vida de Daniel, um exemplo para todos nós. O jovem Daniel, um jovem consagrado, um jovem que tinha uma vida devocional que levava muito a sério. 3 vezes por dia ele se colocava em oração, e isso foi colocado à prova. Qual era a preocupação de Daniel? Vida no altar. Quem tem a vida no altar, a unção de Deus está sobre essa pessoa. E quando nós estamos cheios do azeite, do óleo do Senhor, você não consegue ter atrito com ninguém. Porque se alguém passar por você, esbarrar em você, vai escorregar em você, não vai atritar com você, porque você está cheio do Espírito Santo, cheio do óleo. Joga o Daniel na cova, tadinho, os leões, ele não vai esperar nem chegar no fundo, os leões vão despedaçá-lo.
E a gente sabe que não foi assim. Por quê? Porque ele não tinha cheiro de carne, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas aqueles que depois o julgaram, aqueles que o conduziram àquela cova, foram lançados ali e foram devorados enquanto caíam, não chegaram nem ao fundo, porque eles estavam com cheiro de carne. O sucesso na vida do cristão é obedecer ao Senhor, reconstruindo o seu altar pessoal. Segundo altar que eu quero falar com os irmãos é o altar familiar. É quando você, depois de ter tido a preocupação com a sua vida pessoal, agora você se preocupa, uma vez que você entendeu que sem santificação ninguém verá o Senhor, você agora é o instrumento de Deus para santificar a sua casa. A mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa, ambos santificam os filhos, e um lar onde existe santificação, certamente é um lar onde a paz do Senhor é tangível, é respirável. Os pastores, os líderes da igreja, quando vão fazer visitas, você percebe a diferença nos ambientes. Eu tive uma experiência incrível essa semana. Nós não somos chamados a servir a Deus baseados em sensações ou em sentimentos. Quando você anda na carne, você vem para um culto abençoado como esse, e tem só 3, 4 irmãos naquele dia, tem pouca gente, você diz assim, o culto hoje está fraco, está desanimado. Você depende do outro para se animar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não depende do outro, porque o objeto do louvor e da adoração dele é uma pessoa só, é o Senhor. Ele não depende do outro. Então, se tem um, tá bom, e se não tem, é só ele mesmo, e está ótimo, porque ele veio para agradar a Deus. Mas nós estamos vendo hoje famílias onde a palavra do Senhor tem sido esquecida, onde o culto devocional não acontece mais. Uma casa onde deixa de haver oração e de leitura da Bíblia, de louvores a Deus, é uma casa que vai logo, logo ser visitada pelo mal, pelo desastre, pelo fracasso, pela enfermidade. E Deus é tão bom, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele deixa essas coisas acontecerem, porque, infelizmente, só através de coisas terríveis é que o Senhor consegue atrair a nossa atenção. Quando as coisas estão boas, estão indo a nosso favor, coisas que vieram até nós por causa da bondade de Deus, essas coisas, quando não são cuidadas da maneira correta, elas tomam um peso, uma proporção e um lugar que assume o lugar do peso da bênção de Deus e o lugar da presença de Deus. E isso faz com que muita gente esteja dentro das igrejas tendo uma vida superficial na fé. Gente que não aguenta passar por uma enfermidade, não aguenta passar por um desemprego, não aguenta passar por nenhuma coisa que lhes contrarie. A gente está vivendo uma época de cristãos muito superficiais. É muito mimimi. E eu hoje entendo por que Jesus disse: porventura achará o Filho do Homem fé na terra na ocasião da sua vinda? Por causa de quê? Primeiro, a iniquidade está aumentando no mundo, nós somos testemunhas disso. Segundo, a fé do povo de Deus está cada dia mais fraca. Se tem uma oração que a família precisa fazer em conjunto é: Senhor, acrescenta-nos a fé. Você tem problema em casa? Problemas que não se resolvem? Aprenda com a palavra de Deus. Chama o esposo, chama a esposa, chama os filhos, mesmo que um esteja bicudo com o outro. Deem as mãos, orem, repreende a ação do Satanás dentro de casa e aquele mau humor vai embora.
Deus precisa que o altar das nossas casas, nas nossas famílias, seja restaurado para que Ele se manifeste. Se isso não acontecer, irmãos, a igreja do Senhor vai continuar sendo enfraquecida, porque os lares estão enfraquecidos. Famílias fortes, igreja forte. O altar congregacional, ele vai se manifestar exatamente dentro da igreja. Por isso que um dos primeiros salmos que a gente aprende a declamar, assim que nos encontramos com o Senhor, é o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, assim, ou em união. Você já viu outra parte do versículo, o que diz? Lá no finalzinho do Salmo 133, porque ali, no ajuntamento da igreja, quando a igreja congrega, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus não ordena a bênção e a vida para sempre só quando eu estou sozinho. Ele ordena a bênção e a vida para sempre quando eu estou na congregação com a igreja. E tem uma moda hoje aí que o diabo está conseguindo enfiar na cabeça de gente que está analfabeta com a palavra de Deus, que é a moda que diz que você não precisa vir a uma reunião tão abençoada como essa para você agradar a Deus. Isso é uma mentira, isso é uma fake news. Ah, não, porque eu sou igreja. Ninguém aqui é igreja. Nós somos membros uns dos outros, e no nosso ajuntamento nós somos a igreja. Sozinhos nós não somos igreja. E o diabo está destruindo famílias, porque esse altar familiar, onde Deus é invocado, adorado, celebrado, tem sido abandonado na nossa vida diária. Terceiro e último, o altar congregacional. É quando, como famílias, vem o pai, a mãe, os filhos, para o culto a Deus, celebram ao Senhor. E que coisa boa é quando toda a família vem para o culto. Eu me alegro em ver o pastor Joel, sua esposa, pastor Stefano aqui, filho, a nora, netinha, servindo a Jesus. Vou dizer uma coisa para os irmãos, está cada vez mais raro. Os gabinetes pastorais, né, pastor? A gente tem ouvido cada coisa, tantos líderes, irmãos, caindo, tantos líderes. Fui visitar um pastor, a esposa dele já não frequentava a igreja dele há 20 anos. Mas não é porque o homem era ruim, é porque ela era uma mulher de dura serviço. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O diabo quer dividir sua casa. Então levanta hoje o altar a Deus dentro da sua casa. Conserta esse altar. Consertou, faça força, traga a sua família para louvar a Deus junto, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se você for olhar, você vai ver, Elias reparou o altar fazendo uma coisa, ele uniu pedras. Pedro diz que nós somos pedras vivas. Cada membro do corpo do Senhor é chamado pelo apóstolo Pedro de pedras vivas. Altar quebrado na família fala sobre relacionamentos quebrados. Por isso que relacionamentos quebrados precisam urgentemente ser restaurados. Eu não sei se acontece isso aqui, mas uma das tristezas que eu tenho em nossa congregação é no dia da Santa Ceia do Senhor. Ultimamente eu não estou anunciando muito Santa Ceia, para pegar o povo no supetão. Sabe por quê? Eu descobri que tem muita gente que não quer ir ao culto da ceia do Senhor, porque está de mal o esposo com a esposa, o irmão com a irmã, o filho com o pai, a mãe com o filho, uma confusão dos infernos. Ou então está de raiva com o irmão, ou o meu santo não bate com o santo dele. Tem isso dentro da igreja? Tem. Ah, não vou para o culto não, porque eu vou tomar santa sem pecado.
em pecado está quem não quer liberar perdão e recomeçar a vida do zero com Deus. Por isso hoje, o Senhor está dizendo a cada um de nós, o que é que está quebrado no altar da sua vida? Elias armou a lenha, fala sobre a vida de oração, colocou a lenha. Elias dividiu o bezerro sobre o altar, fala sobre a presença do Senhor Jesus dentro da nossa casa. Elias derramou água sobre o altar, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: Pai, porque eu vos tenho lavado com a lavagem da palavra. A palavra de Deus nos santifica. Eu preciso do sangue de Jesus para quê? Para os meus pecados serem perdoados. Mas eu preciso da palavra de Deus para que os meus pensamentos sejam mudados. Pensamentos mudados, a Bíblia chama de santificação. Se você quer ver o Senhor, você precisa restaurar o altar da sua vida. E uma coisa muito curiosa que a palavra do Senhor nos fala, que está em Levíticos, eu não notei esse texto aqui. Fala que o Senhor diz assim: quando você for, Moisés, erguer um altar para mim, você faça um altar sobre a terra. Para Moisés, Deus ordenou fazer o altar na terra. Hoje, o altar, terra, é você, sou eu. Ó homem, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ó homem, porque você é terra, e você vai desmanchar, você vai virar terra de novo. O altar é a minha vida, é a sua vida. O altar não é esse lugar. Ah, pastor, aqui então a gente pode fazer o que quiser? Lógico que não. Seja inteligente. Aqui tudo foi consagrado ao Senhor. Aqui é um lugar onde a palavra é liberada e onde você é abençoado. Mas o altar de Deus é você, sou eu. E eu quero orar com você. Eu quero, se o pastor Joel me permite, quem quer receber uma oração, vem à frente. Pode fazer isso, pastor? Vem à frente. Você quer restaurar o altar da sua vida, o altar da sua família, o altar congregacional. Olha, Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Ele quer levar a sua noiva purificada, limpa, adornada, linda, pronta para o encontro com o Senhor nos ares. Feche os teus olhos, você que está aqui, abra suas mãos. Pastor Joel, vem aqui em cima, querido, faz favor. Eu tenho descoberto uma coisa, irmãos. Pastor Joel já deve ter visto isso antes de mim. Irmãos, por que a igreja do Senhor às vezes empaca, não cresce? A ausência de vida no altar dos seus membros, a ausência de compromisso, a ausência de entrega total, a ausência de renúncia. E olha, nosso mundo não é aqui. Abra suas mãos. Senhor Deus, nós estamos colocando, Pai querido, a vida de cada família aqui representado em teu altar. E eu rogo ao Senhor nesta hora, louvando ao teu nome em primeiro lugar, porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade para um novo recomeço. Por isso nós estamos agora organizando o altar da nossa vida e queremos que o Senhor do céu envie o teu fogo, para que este fogo queime tudo que não presta em nós, Senhor. Queremos ter o coração mudado, a mente mudada, o caráter transformado. Queremos ser reconhecidos como santos de Deus aqui na terra. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Pai, o Senhor nos enviou a tua palavra nesta noite e nós nos apropriamos dela e clamamos ao Senhor: manda fogo, Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso país. Assim eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.